Olá, olá! Seja bem-vindo a mais uma Descunsplicando. Eu sou Robson Kunz, fotógrafo de casamentos, eventos e ensaios, e estou aqui hoje para ajudar a descunspicar o que anda complicado aí na sua fotografia, seja nos pilares da fotografia, seja na área de marketing, venda, na edição, na pós, no seu negócio. Aquilo que anda complicado aí para você, é só você entrar ao vivo no meu Instagram, solicitar participação, eu te aceito e a gente juntos descomplica o que anda complicado para você. Agora, você aí, as chances são de que tem muitos problemas exatamente iguais aos problemas da minha audiência. E às vezes você tem problema que você nem sabe. E ao ouvir o problema de um colega, a gente consegue aprender juntos. Então, bota de preferência um fone de ouvido, fica tranquilo e vamos pro melhor do Descomplicando. Opa, tudo bem? Tudo bem? Beleza? Beleza. Como é que é teu nome mesmo? Como é que é teu nome mesmo? Eriton. Ériton. E aí, Ériton? Eu sou o Poderoso 12. Olha, que legal. Olha, que legal, Ériton. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Obrigado. Hoje eu tenho um pacote com álbum que para entregar todas as fotos, né, pro cliente, eu cobro X, né, X valor. Ah, tá. Eu tenho os pacotes que eu cobro Y, que é a cobertura fotográfica mais o álbum. Eu cobro X e para colocar no meu pacote eu coloco até 80 fotos no álbum de 40 páginas. O que eu poderia mudar para eu melhorar essa questão para eu poder angariar mais valor nisso? Fazer exatamente o que eu expliquei para ela. Que é o quê? De desmembrar. Você já tem a diferença do valor somente em digital e o digital mais com álbum. Então você faz o quê? Isso. Mantém só o digital, a cobertura, não gosto dessa história do digital, gosto da cobertura mesmo. Sim. Os álbuns, ao invés de você cobrar por páginas ou por lâmina, você cobra por foto. Então, assim, o que você pode fazer? Pelo que eu já entendi, é muito fácil. Você pega o seu álbum, vou inventar valores, tá? Seu álbum custa R$1.000, beleza? Vou pegar a calculadora aqui, ó. Você tem a cobertura do casamento mais R$1.000 que é o álbum. Só para arredondar, tá bom? R$1.000. Tranquilo. Você me falou que bota uma média de 80 fotos. Então, dividido por 80 fotos. Então, isso daria 12,50 a foto. Então, que é basicamente, você faria um álbum aí de 12,50 a foto. Se você fizer 80 fotos, você tem o mesmo valor, a mesma coisa. Ah, mas Robson, eu não posso botar assim porque vai que o cara quer fazer só 50 fotos. Então, o que eu fiz? Que eu não falei antes, tá? Eu coloco o valor, eu botei um valor, né? Tipo, sei lá, 30, chutar os valores, R$30 por foto, e eu tenho um mínimo de 50 fotos, se eu não me engano. Ou seja, eu tenho um mínimo para conseguir executar este álbum. E todo mundo entende, o cliente entende isso. Então eu tenho um mínimo. Este mínimo cobre todos os meus custos de álbum e já me dá lucro. Ou seja, a partir dali é praticamente quase só lucro. Claro que não é, porque quanto mais páginas, tem um maior custo para nós, mas quanto mais páginas também tem muito mais fotos. Então tem um lucro maior meu. Então assim, eu, Robson, te aconselharia, divide o valor da tua cobertura, pega o valor somente do álbum, esse álbum divide pelo número de fotos. Coloca um número de fotos mínimo e tenta vender mais depois, entendeu? Então você vai colocar o seu pacote, um álbum 30 por 30 com 80 fotos vai custar quanto? Vai custar os R$1.000 que a gente estava falando. Agora, se você conseguir vender mais de 80, aí você vai vender 100, aí você vai fazer 12,50 vezes 20 fotos a mais. Seria, que eu estou dando um exemplo, né? Então, daria R$250 a mais. Ao invés de um álbum de 1.000, você estaria ganhando 1.250. E aí o que acontece? Aí você vai entregar muito mais boas fotos do que 80, do que 100, do que 150. E aí você tem duas formas de fazer. Ou libera para ele fazer a escolha, para cliente fazer a escolha das fotos, ou você faz a escolha para ela e já manda uma pré-seleção, que é muito o que a gente faz. Olha só, a gente libera para eles poderem fazer a escolha ou liberarem para a gente fazer a escolha. Da forma que eu falo e tal, eu faço com que eles entendam que é melhor a gente fazer a seleção, porque dá trabalho para eles, parará. Então o que acontece? 80% das pessoas, nossos clientes, liberam para a gente fazer a seleção. Então, se eu vendi um álbum de um pacote de 100 fotos, eu não necessariamente vou fazer uma seleção de 100 fotos.
Eu vou fazer a seleção que seria perfeita para um álbum perfeito. Nem enrolar e nem tirar o que é importante. Fazer o que eu, Robson, considero contar a história completa. E mando esta seleção para o cliente. E vou dizer, olha, cliente, seguinte, passamos o número que você contratou eram 100 fotos. Certo. Porém, como o casamento foi muito massa, barará, começa a falar tudo o que aconteceu ali, a gente acabou selecionando 138 fotos. Porque é o mínimo que a gente considerou como um álbum perfeito que conte toda a história. Beleza? Aí o que acontece? Então você pode agora adicionar mais fotos se você quiser e achar que faltou alguma coisa, ou eventualmente também tirar se você acha que tem coisa que não precisa estar ali, tem fotos que não precisam estar ali. Então fique à vontade agora de fazer o ajuste fino. E aí o cliente faz o ajuste fino. Às vezes ele coloca até mais fotos, às vezes ele tira alguma coisa, depende um pouco da questão financeira dele e também das fotos que a gente colocou. Então o que acontece? Dessa forma eu consigo aumentar bastante o meu pós-venda. Tá. Porque às vezes eu tenho clientes aqui, como eu limitei nessa quantidade de 80 imagens dentro de um álbum, às vezes o cliente quer, eu gostaria de pôr mais. Tudo bem. Aí fala assim, não, tudo bem, a gente consegue colocar para você e tal. Se até tantas lâminas eu cobro por lâmina, né? A lâmina adicional. Eu não tinha me atentado à questão de colocar o valor. Tá, tudo bem. 80 fotos. Mas eu quero colocar umas 120 fotos. Legal. Vamos cobrar pela 40 imagens a mais. Exato. Né? É que, cara, lâmina é uma parada que o cliente não faz sentido. Não. Eu não falo isso pro cliente da lâmina, né? Eu fico na... Não, mas né, claro que fala. Porque como é que você vai falar pro cliente, então, como é que é o álbum dele? Você fala que tem... Então, a gente pode acrescentar e você vai pagar a página extra. Eu não falo a lâmina, porque se falar a lâmina, o cara vai... Mas mesmo a página. Por que nós, fotógrafos, falamos lâmina e página? Porque a porcaria das encadernadoras falam isso pra gente. Só que só porque eles falam pra gente, não quer dizer que a gente tem que falar isso pro nosso cliente. Então, o que acontece? Certo. Eu, Robson, nunca falo sobre o valor de um álbum, porque álbum é papel. Álbum é comparável. A pessoa pode pegar o meu álbum e comparar com o seu álbum e ver que o meu álbum é muito mais caro que o seu álbum, mas que talvez eles ambos serão feitos na GoImage com a mesma qualidade, com o mesmo papel, com a mesma laminação. Passei por isso. Passei por isso há pouco tempo. Exato. É tudo igual, só que o meu é 2, 3 vezes mais caro que o seu. Como é que você acha que ela vai comprar de mim? Não vai comprar de mim. Então eu nunca comparo álbuns. Eu nunca comparo. Eu não dou valor em álbum. O que custa é a minha fotografia. Porque essa comparação é mais difícil. Agora, se comparar a minha fotografia com a sua fotografia, não é comparável. Não é comparável. São estilos, identidade, autoria. São coisas diferentes. Não tem como comparar. Agora, quando a pessoa pega um álbum tal tamanho, com outro álbum tal tamanho, tal papel, tal laminação, e tanto número de fotos, é completamente comparável. É completamente comparável. Agora, a fotografia não é. A fotografia é subjetiva, então ela não é tão facilmente comparável. Então, eu sempre falo que, e cobro pela minha fotografia e nunca pelo papel ou pelo meu álbum. Então, na minha opinião, fica muito mais fácil de vender quando o seu trabalho é diferenciado. Né? Então, entendi. Essa é a busca, né? Se você está dentro do poder da autoria, você está buscando a diferenciação do seu trabalho. Sim, então, sim. Você precisa também usar isso na venda, porque vai te ajudar bastante. Tá? Legal, então, assim, é interessante. Evita essa parada. Vamos evitar todo mundo essa parada de páginas, de cor, sabe? É que nem quando a gente vai às vezes ser atendido por alguém. Eu sei que eu tô fazendo na minha casa, né? Então, assim, às vezes eu vou falar com alguém, a galera começa a falar coisas técnicas. Daí eu falo assim, tá, beleza, agora fala pra mim entender. Eu falo isso pro cara. Beleza, agora fala pra mim entender. Porque não adianta você falar coisa técnica aqui. Sabe? A gente estava trabalhando com impermeabilização na minha casa. A gente vai ter em cima uma parte da nossa casa vai ter grama verde. Vai ter um telhado verde, na verdade. Então tem impermeabilização ali, porque embaixo é os quartos e tal. E aí uma hora ele começou a falar umas paradas muito loucas. Eu falei, cara, beleza, legal, não entendi nada. Agora fala pra mim entender. Fala pra mim entender mesmo. Assim, qual é a durabilidade?
que é isso? Isso é uma lona, é uma tinta, o que é? Não me adianta falar o número técnico, tu entende? Eu não vou entender nada. Eu tenho que entender. Então, assim, para o nosso cliente, a gente também tem que falar uma coisa que é fácil deles compreenderem. Alguns profissionais falam coisas difíceis justamente para achar que, uou, você sabe mais que o cliente. É que nem ensinar fotografia. Tem gente que fala, eu poderia falar coisas aqui bem técnicas, bem com palavras difíceis, com coisas que vai parecer que eu sou mais inteligente do que eu sou. Só que isso não quer dizer que eu vou conseguir ensinar as pessoas da maneira certa. Então, se você está no Poder da Autoria, você vai ver que a minha didática é justamente ao contrário. Tudo que é técnico, difícil de entender, eu trago de uma forma que seja muito fácil, porque eu não estou lá provando que eu sei ou que eu sou melhor. Eu estou lá com um intuito, que é ensinar. Quando eu estou vendendo para o meu cliente, eu não quero mostrar que eu sei. Eu estou com um objetivo, que é provar para ele que o meu trabalho vale mais. Tu entende? Então, assim, isso é uma coisa que a gente tem que ficar bem, bem atento e é muito natural. A gente leva um tempo para entender isso, assim. Sim. Mas depois que a gente entende isso, faz bastante sentido. Eu tive, igual eu falei para você, há pouco tempo, teve uma noiva, me procurou, nós sentamos, conversamos e apresentei meu álbum para ela, né, que é um álbum, tem capa acrílico, vem todo dentro de um, né? Ela, legal, nossa, amei seu trabalho. Ela mesma, quando mandou, olha, eu gosto muito do seu trabalho, gostaria de conhecer um pouco mais. Falei, legal. Aí marcamos uma reunião e fomos conversar e apresentei e tal, passei o valor para ela. Aí ela, legal, tá, vou conversar, vamos só decidir com o meu noivo o que nós vamos fazer. Tava os dois, a gente só vai decidir o que a gente vai fazer. Legal. Aí passou, acho que uma semana mais ou menos, eu retornei. Né? Boa. 4 dias depois eu retornei. Oi, tudo bem aí? Ficou com alguma dúvida com relação ao álbum, tal. Ela, não, tranquilo, a gente vai deixar. Só que elas também, nesse caso, ela também estava cotando junto com um amigo meu, que é filmagem, que nós dois temos uma parceria. Né? A gente juntou o útil ao agradável. Aí ela falou para ele, poxa, eu fui lá no japonês, que é aqui e o japonês é padrinho da minha filha. E a gente falou assim, eu fui lá no japonês e o mesmo álbum que o Ayrton me apresentou por um valor X, o dele é 3Y a menos do que o do Ayrton. Sim. Aí a gente preferiu fechar com ele, porque o valor do álbum... Aí o colega falou, mas você gostou da fotografia do japonês ou do Ayrton? Aí ela falou assim, não, eu gosto da fotografia dele, mas a gente quer aquele álbum. Bingo, exatamente. Por isso que eu, Robson, coloco o meu valor muito maior na minha cobertura do meu trabalho, das minhas fotografias, que é o que não é comparável, e coloco um valor não tão alto no álbum, porque o álbum é comparável. Então, assim, fica a dica, aquilo que eu estava falando para outra menina antes, né? Porque quanto mais a gente puder botar o valor naquilo que não é comparável, melhor pra gente. Tá? Então, assim, é o que eu faço, tá? É o que eu faço de verdade, assim. Então, funciona. Então, fica a dica aí. Divida, coloca... A maioria das pessoas tem um valor mais alto no... o álbum, porque eu tenho alguma coisa... Cara, o álbum todo fotógrafo pode fazer, tá? Então, assim, na moral, coloca um valor maior no teu trabalho, que é a tua pessoa, que é a tua cobertura, e que tu pode usar aquilo que eu falei antes. Você pode dizer assim, o álbum pode dar problema, ele pode cair, ele pode pegar fogo, ele pode inundar, ele pode... Eu não sei, pode acontecer muita coisa com o álbum e você simplesmente vai lá e faz um outro álbum depois. Tem um custo? Tem, mas tudo bem, você vai lá, é que nem bater um carro. Você bateu um carro, bateu um pouquinho o carro ali, esfregou o para-choque em algum lugar, tá tudo bem, você vai lá e arruma o para-choque, sabe? Tem um custo, mas arruma o para-choque. Sem problema. Agora, se você for fotografar e você não gostar das fotos, não tem mais o que fazer. Acabou. Não tem como voltar atrás. E é esse medinho, é essa pulguinha atrás da orelha que eu coloco nos meus clientes. Tu entende? Por quê? Nos meus futuros clientes, as pessoas que eu atendo. Porque é verdade, eu não estou mentindo. É total real. Se você fizer esse álbum aqui que eu fiz, ó, tá aqui, deu problema, você vai lá e manda fazer de novo. Tem um custo e o dinheiro paga. Agora, se as fotos que estão nesse álbum forem uma bosta, não tem dinheiro mais que pague, não. Não dá para mais voltar lá e fazer a festa de novo. Tu entende? Então, assim, é uma coisa que isso bota um terrorzinho na galera,
Não é que bota terror, mas faz a galera pensar realmente Faz no que é pensar. mais importante, né? Se é o álbum ou Exato. se é a cobertura. Que até a semana passada teve uma moça me ligou falando: você poderia editar as fotos do meu casamento? Uhum. Eu falei, tá, mas que fotos? E da onde que é? Aí ela falou assim, é uma foto eu fiz daqui da cidade e tal, foi com um fotógrafo. Eu falei, me manda uma foto para eu ver. Ela me mandou e é desse colega, o japonês lá. Eu falei, poxa, eu não vou fazer isso. Não vou editar. Ela falou, mas eu queria dar um up na minha foto. Eu falei, desculpa, mas eu não vou. Não posso Isso aí. fazer isso, que é o serviço Isso aí. dele. Exatamente, pede para ele fazer lá. É isso aí, muito bom. Né? Mas é uma boa, gostei da ideia que você falou, de jogar, né, o valor e falar, o álbum qualquer um pode fazer. Né? Exatamente. Mas as fotos com o diferencial não são todos que vão fazer iguais ao que eu faço. Exatamente. Tamo junto. Tamo junto. É nóis. É Um nóis, abraço, valeu. brigadão. Abraço, mais. querido. Valeu. Oi. Olá, Oi. tudo bem? Tudo bom? Tudo bom pra ti? Tudo. Tá falando da onde, Lúcia? Eu é Guabiju, Rio Grande do Sul. Olha, Próxima Nova Praça. que legal, que legal. Senti pelo sotaque que é do Rio Grande do Sul. Muito bom. E É, aí, dá Lúcia, pra no que eu posso ajudar a descomplicar aí na sua fotografia? Assim, eu tava ouvindo, né, conversar e tal sobre os álbuns. Bem interessante, porque eu fazia bem diferente. Não por fotos e tal. E uma das coisas, uma dúvida assim, Robson, tem pessoas que me pedem que querem as fotos apenas digitalizadas, tá? E aí, como é que eu faço? Como é que eu posso cobrar essas fotos digitalizadas? A resolução dela tem que ser alta? Não? Como é que é? Esse é o caso, porque se elas querem, ela diz, porque eu não quero fazer impressão agora e tal, quero mais tarde, talvez. Como é que funcionaria? Como eu estava explicando, eu tenho a cobertura do evento e aí eu Uhum. vendo elas em alta. Então a minha cobertura é assim, você vai, vamos lá. Você vai fazer um casamento com o Robson, beleza? Um aniversário, 15 anos, qualquer coisa. Então o Robson vai fotografar. O Robson vai te entregar uma média de X fotos, sei lá, casamento. Vou dar uns exemplos, tá? Não necessariamente é o que é, mas vou dar um exemplo. Cobertura de casamento. Então tá, o valor é X, tá? E aí você vai ganhar 800 fotos em alta, num pendrive, bonitinho, em alta. Eu mando os dois, em alta e embaixo. Então eu mando em alta para o cliente ter o coração do trabalho ali, no dia que ele quiser imprimir, no dia que ele quiser fazer alguma coisa, está ali para ser usado. E mando numa outra pasta também em baixa, com qualidade mais ou menos 1280, eu acho que é o que a gente usa para publicar no Instagram, no Facebook. E eu já mando isso junto, porque caso ele queira publicar em algum lugar, não necessariamente ele precisa estar com a foto em alta, né? Então eu já mando numa versão em baixa para ele, prontinha para ele poder utilizar também. Então assim, eu, Robson, vendo ambas as coisas. Não vejo problema não. Hoje em dia, muitas pessoas querem essa opção somente do digital, né, sem as fotos impressas. Mas eu não deixo de vender as fotos impressas e não deixo de vender, por exemplo, o álbum, né, que nem esse álbum chegou agora final da semana passada. Então é um álbum de 15 anos. Ó. Então eu faço muitos álbuns, muitos mesmo, e tá tudo certo. Mas eu entendo que tem muita gente que não quer, até por falta de grana, às vezes. O cara, não posso investir tanto em álbum e tal. Então, assim, como eu estava dizendo antes, como o meu valor é muito maior do meu trabalho, se eu não vender álbum, eu faturo quase que igual. Claro que eu tenho lucro com o álbum, né? Mas eu também não tenho trabalho de fazer o álbum e tal. Então, assim, se eu vender um álbum padrão para ele ou não vender o álbum padrão, o meu lucro é praticamente o mesmo. Sacou? E assim, digamos, a cobrança, como é que tu faz por fotos ou como é que é? Como é que tu faz? Tu quer saber da cobertura? E valor. Isso. Não, digamos, para entregar essa digitalização para eles. Esses arquivos digitalizados. Então, como eu te falei há pouco, eu cobro um valor fechado e dou uma média de 800 fotos. Então é o meu valor, porque eu não vendo por foto, galera, porque senão a gente tem que tomar cuidado, tá? Ó. Senão a gente confunde as coisas. Porque senão o que acontece? Eu vou cobrar R$20 a foto. Aí eu vou lá, faço um aniversário, um casamento, alguma coisa, e ela chega lá e eu só quero escolher 10. Aí você ferrou? Não. A cobertura é a cobertura. Cobertura eu vou cobrar. Nessa cobertura está incluso
eu, meu segundo fotógrafo, os horários que eu vou trabalhar, o deslocamento, tá tudo incluso nessa parada. Então, o que acontece? Aham. Eu tenho um valor fechado, sei lá, 6, 7 mil reais, e eu vou te entregar, sei lá, 600, 800 fotos. Em alta e em baixo, bonitinho. Agora, esse é meu trabalho. Agora, você quer fazer álbum? Uhum. Então tá. Aí eu trabalho por foto, Daí a valor gente... por foto. Certo. Tá? Essa é uma das minhas dúvidas. Então Beleza? tá, então pensa nisso que eu tô falando. Mas sim, crie Uhum. pacotes, porque senão é muito arriscado, sei lá, e fazer um evento e depois a pessoa querer o mínimo de fotos só, é um pouco perigoso, tá? Não, eu Pelo menos tenho. para eventos maiores, né? Para eventos menores, Sim. talvez até dê, mas para eventos maiores, onde você precisa reservar a agenda, você precisa fechar a data, meio ano, um ano antes, não tenho como eu fechar a data para um cliente se eu não tenho certeza de quanto eu vou receber por isso, né? Não, é verdade. Eu faço mais assim alguns ensaios, né? Não tanto eventos, né? Eu faço mais ensaios. Eventos algumas, formaturas, aniversários de criança, eu faço mais. Uhum. Mas já pediram, né? Mais para formaturas que queriam Então tá, digitalizar. ó, para aniversário eu faço desculpa, para ensaio eu faço a mesma coisa. Uhum. Eu tenho a cobertura do Sim. ensaio por um valor X e eu Uhum. entrego um número X de fotos. Eu entrego hoje, acho que se não me engano, uma média de 150 fotos, tá? Do Sim. ensaio. E aí eu tenho um valor X para esse ensaio. O que acontece? Depois, se ela quer álbum ou não, mesmo esquema, eu vou trabalhar por álbum depois. Então, eu sempre cobro esses pacotes aí. Então, tipo, eu não saio hoje para um ensaio se eu não tenho certeza de quanto eu vou ganhar, não, né? Claro que, de Sim. novo, existem exceções. Ah, vou fazer só um ensaio pequenininho aqui na minha cidade, tal, tá tudo bem. Mas eu faço ensaios um pouco maiores, né? Então, hoje eu consigo Sim. trabalhar dessa forma. Já trabalhei da outra forma, por foto? Já trabalhei de ir lá fazer um ensaio, não saber quanto vai ganhar, vai vendendo e tal, sabe? E depois vai vendendo. Já trabalhei muitos anos assim também. Mas depois de um tempo que eu fui diferenciando meu trabalho, eu fui entendendo que era mais que eu poderia cobrar da outra forma. Então fica mais fácil para mim hoje em dia. Eu tenho, digamos assim, alguns pacotes, eu tenho tantas fotos, tanto, eu cobro tanto, daí já, né, calculo em cima do deslocamento, se é mais longe. Eu faço assim, Isso mesmo. pelos ensaios. Isso mesmo. Tentar. Então tá bom. Beleza? Obrigadão. Valeu, espero ter conseguido te ajudar. Muito obrigada. Beijos, valeu. Beijo. Muito bom. Bom dia, bom dia. Opa, e aí, Paulo, tudo bem? Tudo bom, beleza? Tudo bem. Cara, o assunto tá indo caminhando para até a minha pergunta aqui contigo. Vamos lá. A gente já conversou a respeito disso também e caminhou agora com essa pergunta da Lúcia aí. Você já comentou até que os álbuns você vende um valor por foto, né? Isso. Mas assim, você até comentou já de uma média que você tira de lucro, né? Você coloca uma margem de lucro para poder ganhar em cima disso aí também, claro. Como seria, como você faz isso? Porque você cobra já um preço por foto e no final você, não sei, se você lucra 50%, 100%, enfim. Mas você já precificando esse valor da foto, você trabalha com uma média mínima, máxima, uma média mínima ou já uma quantidade certa de fotos aí para alcançar essa margem do seu lucro num álbum, a quantidade de páginas que isso dá, quantas fotos por lâmina, como que seria isso? Então, vamos lá, Paulo. Na primeira ou na segunda pergunta de hoje eu expliquei um pouco mais sobre isso, mas eu vou dar uma resumida na Eu parada acabei agora. entrando na metade aqui, peço até desculpa se já foi Tem respondido isso aí, porque tu beleza? fez umas perguntas um pouquinho mais com detalhes que os outros não fizeram, então eu vou tentar resumir essa parada, porque pode dar bom, tá? Então vamos lá. Eu peguei, o que eu expliquei, acho que foi para a Nayane ou para o Eriton, não me lembro, mas eu peguei o valor que eu tinha para o álbum, a média de fotos que eu tinha, dividi ele pelo número de fotos, aí me deu um valor por foto. Beleza? Então tenho, sei lá, eu dei um exemplo para ele, eu acho que 12,50 que eu dei um exemplo. Sei lá, você cobra R$1.000 num álbum, vou chutar valores, tá? Você cobra R$1.000 num álbum com 100 fotos, para a gente facilitar. Então a gente pega R$1.000, que é a tua média, R$1.000, dividido por 100 fotos. Isso dá o quê?
exatas R$10 por foto. Então a gente está considerando que uma tua média é mais ou menos R$10 por foto. O que eu faço? Então, pego essa paradinha aqui e coloque para este álbum 30x30, que a gente fez a média, você cobra R$10 a foto. Obviamente que você vai ter que colocar um número mínimo de fotos para ser viável este álbum. Ou seja, eu, o Robson, tenho, se eu não me engano, o mínimo de 50 fotos. Se eu não me engano, é isso. Então, 50 fotos para conseguir executar o trabalho. Porque não tem como eu não ter essa média, né? Tem que ter, ter esse mínimo. Desculpa, travou toda a conexão aqui e na hora que você fez o cálculo aí, deu a média, aí você estava continuando a falar e travou tudo aqui, pausou minha conexão. Tá. Se você puder repetir, por favor. Vamos lá. Vamos lá. Então eu faço uma média, vamos lá, pega uma média aí, sei lá, R$10 por foto. Não estou dizendo para vocês fazerem isso não, estou inventando aqui, tá? E é o que acontece, eu parto do mínimo, eu tenho um mínimo. Então meu mínimo eu parto de 50 fotos. Eu não tenho como fazer um álbum com menos de 50 fotos. Você entende? Então eu falo isso para o cliente super entende. Não tenho como executar um álbum menos de 50 fotos. Então este mínimo já pagou as minhas contas do álbum, já pagou os custos e já tem um lucro. Tu entende? Então o que acontece? A partir dali começa a ser cada vez maior o lucro. Ah, tem mais fotos? Ganho mais. Vai dar mais páginas também. Mas o meu lucro é maior do que o meu custo, que é o número de páginas que vai dar excedente. Ou seja, se for couro, se for madeira, se for acrílico, tem diferença? Para mim, pagar para a GoImage tem diferença. Para o meu cliente não tem. Por quê? Porque eu fiz uma média literal, não só de um cliente. Eu fiz de vários clientes. Então, quais os álbuns que eu mais faço? Esse. Eu peguei, calculei entre eles, fiz uma média e coloco ali. Então, alguns clientes eu vou ter um lucro um pouco maior, outros clientes vão ter um lucro um pouco menor, mas é a média. A gente não tem como lidar exatamente, perfeitinho com cada um. Até porque daqui a pouco a GoImage vai aumentar, daqui a pouco não sei o que acontece aqui, acontece ali. Então, a gente tem que ter uma margem maior ali para a gente ter esse fluxo interessante. Tu entende? E aí o que acontece? O que tu me perguntou? Tu me perguntou uma outra coisa antes que era interessante, que eu me perdi agora. Eu perguntei também da quantidade de fósforo na lâmina, foi isso? Isso, eu coloco na média junto, que é aquela média que eu te falei antes. Ó, vamos falar de novo então. Pega aqui, você tem um álbum 30x30 com 100 fotos e uma média que você coloca eu não sei quantas páginas, sei lá, 50 páginas. Estou inventando aqui. Tá entendendo? Então tu pega toda essa média e divide pelo número de fotos. Então você pode continuar fazendo tudo igual, só que agora você, ao invés de você ter o valor do álbum, você tem o valor por página. Desculpa, por foto, perdão. Tá errado. Por foto. Então é o mesmo esquema. Então assim, não muda. Né? Agora, Robson, quantos por cento você coloca em cima? Cara, eu nem sei exatamente hoje quantos por cento eu coloco em cima, porque eu já fiz esse cálculo há tanto tempo atrás, que eu vou aumentando. Agora, passou meio ano, um ano, eu boto ali mais R$5 em cima de cada foto. Vou aumentando de acordo com a minha agenda. Então, minha agenda vai lotando, eu vou colocando o valor a mais. Então, eu não sei te dizer exatamente. E outra, eu não posso te dizer porque a porcentagem que eu uso hoje é diferente que eu usava 2 anos atrás, diferente de 10 anos atrás, diferente da sua, ou da João, do Pedro, da Maria. Por quê? Na minha opinião, quando você está introduzindo o álbum, você não pode colocar muito lucro no álbum, não. Você coloca o mínimo de lucro possível. Não quer dizer que não tenha lucro. O mínimo de lucro possível, tá? Por quê? Porque você quer introduzir isso no mercado. Você quer colocar isso no mercado. Você quer vender. Tudo aquilo que a gente quer vender, a gente tem que baixar um pouquinho o nosso lucro. Como eu tenho o meu custo feito por trabalho, pela cobertura, o meu custo e o meu lucro todo está aqui. O álbum eu vejo como um lucro limpo, um lucro a mais, extra, exatamente. Então o que acontece? Nessa paradinha, você precisa colocar, executar agora, e na hora que você está começando a vender, nossa, a cada 10 clientes que eu atendo, 8 compram álbum. Então beleza, talvez seja a hora de começar a aumentar o valor dos álbuns, ou seja, começar a ganhar mais lucro em cima dos álbuns. E aumentando gradualmente, devagarinho. Porque se eu te falar assim, não, cara, pega o valor do álbum e bota 100% em cima. Cara, isso é botar todo mundo num padrão que não é legal. Por quê? Porque, cara, a minha realidade hoje é 100% é pouco para mim. Mas a minha realidade, lá em 2010, 11, quando eu estava começando a fazer álbum, se eu colocasse 100% em cima, eu não teria vendido nenhum álbum até hoje.
Então, o primeiro álbum que eu fiz, eu me lembro, eu tenho ele guardado aqui do lado aqui da minha sala ainda. É um álbum todo rosa, de uns 15 anos e tal. Na época, eu empatei com aquele álbum. E eu fiz muito álbuns empatando, porque naquela época eu estava querendo colocar álbuns no mercado. Isso não era comum, ninguém fazia isso. Não era comum nem para nós fotógrafos. Então, na época, foi aquela velha brincadeira que eu falo, né? Planta para depois colher, plantar. Então, naquele momento, eu estava plantando para depois colher. Hoje, eu estou na época de colheita. Há muitos anos, eu estou colhendo o lucro que o álbum me dá. Mas por quê? Porque eu plantei muito lá atrás. E não deixo de continuar plantando. Então, assim, a porcentagem, na minha opinião, para quem está começando a colocar álbuns aí no mercado, coloque o mínimo possível, o mínimo viável. Não esqueça de considerar o custo de diagramação, o tempo de diagramação, o frete, obviamente o custo direto com a encadernadora. Você tem que considerar tudo isso. E aí você coloca o lucro mínimo ali, né? Aí depois você vai aumentando gradualmente. Resumindo, para você começar a ter essa média, calcula o geral do que você tem e divide isso, né? Para você encontrar esse valor para cobrar por Sim, foto. vamos lá. É que eu expliquei isso antes, Paulo, por isso que tu perdeu, talvez mais galera perdeu. Me diz aí, me diz um álbum, não precisa dizer o valor, mas o valor eu vou inventar. Mas me diz um álbum teu aí. 30 por 30. Tá, 30 por 30 com quantas, como é que tu vende ele? O teu álbum mais vendido. Então, hoje, como eu estou no poder da autoria, né, eu comecei a adotar essa estratégia de vender por o valor da foto. E eu já, nessa quarentena, já estou aplicando isso e vendendo álbuns que pessoas não finalizaram comigo esse serviço. Então, eu já estou diagramando e entregando para a galera. E a galera tem pirado nisso aí e fechado. Então, que massa. Eu tô com um álbum fechado, a pessoa já pagou integral e dois em encaminhamento aí. E assim, eu tenho feito, como foi um álbum de ensaio de pré-casamento aí, eu fiz um álbum, eu acho que com... Tá, mas segura aí, vamos fazer, segura aí, Paulo. Segura aí. Me vê um outro álbum seu antes de você mudar, para mim te mostrar como eu calcularia. Me dá um álbum aí, antes de você mudar. Foi um álbum de casamento com eu acho que foi 30 por 30, 50 páginas. E tinha cerca de 100 fotos mesmo. Então tá, olha só. Então, álbum 30 por 30, 50 páginas, 100 fotos. Então, sabe me dizer o valor? Cara, eu não lembro de cabeça. Beleza, o valor então vamos inventar R$1.000. Você quer o meu valor final? Não, só o valor deste álbum, nessa proposta. Você não tinha ainda, era valor com tudo incluso. Cara, não vou lembrar de cabeça aqui, mas acho que... Então segura, vamos lá. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar um álbum 30 por 30, com 50 páginas, 100 fotos. Ele custa R$1.000. Para mim, estou inventando. Para cada um de vocês que está assistindo isso aqui, isso vai ter um valor diferente. Beleza? Então ele custa R$1.000. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar os R$1.000 dividido por as 100 fotos. Logo, R$10 a foto. Então quer dizer, para você fazer um álbum 30 por 30, você pode cobrar R$10 a foto. E colocar lá, para produzir o álbum eu preciso de no mínimo 50 fotos. E não existe máximo. Ou seja, se a pessoa escolher 100 fotos, você faturou exatamente a mesma coisa que você tinha antes. Porém, se você conseguir vender mais que 100 fotos, a partir dali continua contando R$10 a foto. Então, se ele escolheu 120 fotos ao invés de 100, a gente vai fazer o quê? 120 vezes 10. O que ao invés de R$1.000 que estava dando antes, agora está dando 1.200. Você está entendendo? Então é assim essa paradinha aí. Então é o que eu te aconselho a fazer. Pega o teu valor que você tem do álbum mais vendido 30 por 30, do álbum mais vendido 30 por 40, do álbum mais vendido 40 por 40. Pega os seus álbuns aí e eu divido por tamanho. Então o que acontece? Como o álbum 30 por 30 tem um valor, o 30 por 40 tem um pouquinho mais, 40 por 40 um pouquinho mais, e assim eu vou indo. Eu divido o valor da foto pelo tamanho do álbum. E isso as pessoas conseguem entender muito bem. Show.
Uou, essa foi mais uma Descunsplicando. Eu espero de coração que você consiga pegar 1, 2, 3, 4 ideias, insights, sacadas para aplicar na sua fotografia. E de verdade, se você gostou, coloca aqui nos comentários qual foi a maior sacada da Descunsplicando de hoje. Se você gostou de verdade, dá um like, se inscreve no canal ou então me segue aí no Instagram, vai ser um prazer ter você cada dia mais perto de mim. E se você também quiser tirar suas dúvidas, descunspicar alguma coisa na sua fotografia, apareça comigo, 11 horas da manhã, no meu Instagram, solicita a sua participação e talvez, quem sabe, a gente não converse ao vivo e eu te ajude a dar o próximo passo na sua fotografia. Então, se você gostou, comentário, um like, tamo junto, até a próxima Descunsplicando. Valeu!